Boa noite, meus amigos. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Lúcia, Tatiana, Doris, Ladeira. Boa noite, meus amigos. Muito obrigada aí por comparecerem ao nosso estudo. Bom, são 20 horas e, primeiramente, eu quero agradecer o convite carinhoso do Centro Espírita Esperança de Luz e agradecer a oportunidade do trabalho para Jesus. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e também a presença de todos aqueles que posteriormente vão acessar essa palestra, esse vídeo, no seu momento mais adequado. Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento e aqueles que se sentirem confortáveis, por favor, fechem os olhos para relaxarem e nesse momento de prece nós rogamos a Jesus a sua presença amiga, a presença dos benfeitores espirituais, a presença dos benfeitores e amigos ligados ao Centro Espírita Esperança de Luz e a essa tarefa das palestras públicas, ao meu mentor amigo, meu querido companheiro, sempre comigo, e que tudo aquilo que nós viermos a trazer e a falar, Jesus, seja para um melhor entendimento da sua obra, da grandiosidade do seu amor, da sua presença conosco, entre nós, nos elevando e nos estendendo a mão, para que possamos cada dia mais nos aproximarmos da tua presença, da tua figura, da tua mensagem e da felicidade que nos aguarda no porvir. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema previsto, né, para essa noite, o estudo dessa noite, é o projeto pedagógico de Emmanuel ou o plano pedagógico de Emmanuel. Para que a gente possa falar sobre um projeto, nós precisamos entender os porquês, né? Porque todo projeto envolve um porquê. Então, na Gênese, nós vamos ver no capítulo 18, item 1, que os espíritos, e o Espírito da Verdade, eles falam para Kardec, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E aí, nós então baseamos este estudo da noite em duas obras. A primeira delas, o livro homônimo, Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no ano de 1938. Então, vamos atentar à data, porque este livro data de 1938 e o estudo da noite se baseia no capítulo 35 desta obra. Mas também nós nos baseamos na segunda obra, que é Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. Ele foi escrito por Antônio César Perry de Carvalho e foi publicado em agosto de 2020. E no seu capítulo 20, Célia Maria Rey de Carvalho faz um estudo pormenorizado do capítulo 35 da obra Emmanuel. Bom, então vamos começar o nosso assunto, não é? E o nosso assunto trata de planejamento ou plano pedagógico. E o que é um planejamento pedagógico ou qualquer planejamento? O planejamento é o conjunto de ações que visa a educação. Então, todo planejamento é um conjunto de ações que tem um foco, que tem um objetivo, um resultado a ser conseguido. E nós vamos ver que todo planejamento, ele é aquele conjunto de ações para que se adquira competências. E
essas competências vão, então, considerar, né, essas ações que eu vou traçar para atingir essas competências, elas vão considerar um desenvolvimento de capacidades intelectuais ou cognitivas, um desenvolvimento de capacidades afetivas ou atitudinais e o desenvolvimento de capacidades motoras ou procedimentais. Ou seja, com o meu planejamento pedagógico, eu quero adquirir competências intelectuais, então, saber. Eu preciso dilatar, desenvolver o meu saber, o meu conhecimento, mas não só isso. Eu também preciso dilatar, desenvolver as minhas capacidades afetivas ou atitudinais, ou seja, os meus sentimentos. Não é? Então, além de saber, eu preciso saber ser. Não é? Então, não só conhecer, mas ser em cima daquilo que eu conheço. E desenvolver as minhas capacidades motoras ou procedimentais, ou seja, as minhas ações, as minhas atitudes. Então, eu preciso conhecer ou saber, eu preciso ser dentro daquilo que eu conheço, me transformar dentro daquilo que eu conheço e fazer melhor porque eu conheço e porque eu sou. Então, é um conjunto de competências. E Emmanuel, no seu projeto pedagógico, ele vem exatamente com esse foco. O foco do nosso autoaprimoramento, do aprimoramento do ser como um espírito imortal, né? E que cada espírito imortal tenha em si um planejamento, mas um planejamento focado em ações e em resultados que se deseja alcançar. Então, vamos ver do que se trata. Né? Então, todo planejamento, ele tem algumas etapas a serem cumpridas. Então, é um organograma. Essas etapas passam pela justificativa, pelos objetivos gerais, pelos procedimentos e pelo resultado. O que é justificativa? A justificativa é a razão pela qual eu planejo alguma coisa. Então, por quê? Por que eu tracei um projeto? Por que eu tracei um planejamento? Né? E se eu sei o porquê, eu também preciso saber o que eu quero atingir. Então, os objetivos gerais são as metas a serem atingidas. Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas a longo prazo? Eu não preciso fazer um planejamento para que eu tenha um resultado imediato. O meu planejamento normalmente vai envolver um resultado de médio, longo prazo. Para que eu atinja esses resultados, que tipo de ações eu preciso desenvolver? Então, são os procedimentos, são as ferramentas, são os instrumentos que eu tenho para utilizar para que eu possa, devido ao meu motivo, atingir as metas que eu tracei. E no final, eu preciso avaliar quais foram os efeitos ou as consequências de todo o meu processo. Então, se aquilo que eu tracei dentro do meu planejamento foi atingido ou não. Então, nós vamos começar a falar sobre o primeiro item do nosso planejamento, baseados no estudo de Emmanuel, né? E na proposta pedagógica de Emmanuel. E aí, nós vamos ver por quê. Quais as razões que o levaram a fazer esse projeto? Bom, nós sabemos que toda a humanidade atinge o ápice de um dos mais importantes ciclos evolutivos e que nós já passamos, não é? E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil estarmos num momento de transição. Nenhuma transição é fácil. Por exemplo, eu tenho aqui
crianças, amiguinhos das minhas filhas, dos meus netos, as minhas próprias filhas, né? Que 2 moram fora da minha cidade, enfim, e que quando tiveram que mudar-se, fazer a escolha de morar aqui ou ali, de casar-se, enfim, era a transição da vida delas, e há um medo, há um receio, há uma insegurança natural. Então, nem sempre é fácil passar pela transição. Toda transição traz uma crise. E nós estamos passando, nós já sabemos disso, não é, meus irmãos? Nós estamos na transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Ok? Já estamos assim com um pezinho no primeiro degrau do regeneração e tentando tirar o outro pé de trás do planeta de provas e expiações. Então, nesta transição, todos nós temos uma crise de valores, uma crise de identidade. Quem sou eu? Né? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui nessa situação, com essas pessoas, passando por este momento? Para onde eu vou? Então, será que eu continuo nesse planeta? Será que eu não continuo nesse planeta? Então, toda transição envolve uma crise. Mas as crises são para nós o motivo, a razão, a justificativa de buscarmos uma transformação. Então, eu vou fazer uma comparação baseada numa fala de uma prima muito amada minha, que é psicanalista, que é psicóloga, terapeuta, e ela fala que nós vivemos numa vida de uma eterna instabilidade, de uma inconstância constante. É como se a gente tivesse em pé, numa perna só, em cima de um bolo de gelatinas. Então, imaginem como seria o nosso equilíbrio em cima de uma bola de gelatina, né? Como se o lugar que a gente pisasse fosse uma grande gelatina. Então, essa instabilidade da crise, ela traz em nós a necessidade do autoconhecimento, da busca, de entendermos processos e de perguntarmos para nós mesmos: como será? Como pode ser? O que me espera? O que me aguarda? Então, toda crise traz transformação. E toda transformação acaba em evolução, acaba em crescimento, acaba em aprimoramento. E é isso que a transição planetária e o momento que nós vivemos traz para nós: a crise, a transformação e a nossa evolução. Bom, Emmanuel, então, ele nos fala sobre o seu projeto. E ele fala que nessas transformações há sempre a necessidade de se remodelar o pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. Então, eu uso este quadro, esta pintura, não é um quadro, é uma pintura maravilhosa que se encontra no teto da Capela Sistina, em que nós vamos ver na imagem Deus, né, lá no céu, cercado por criaturas angélicas, estendendo a sua mão completamente para o homem. Se nós formos observar esta imagem, nós vamos ver que o dedinho de Deus está completamente esticado, mostrando para nós que a divindade que nos criou por amor, para amar, que nos criou para sermos felizes, para sermos luz, ele está sempre com a sua mão estendida para nós, com a sua mão nos chamando para que nós possamos estar em contato com ele. Mas se nós olharmos no lado esquerdo da imagem, nós veremos a nossa imagem de homens. E nós veremos que, como homens, nós temos aqueles dedos fletidos,
não é? Então, o dedo de Deus aponta para nós e se estende para nós completamente, e a nossa mão, ok, ela está apontada para Deus, mas com os dedos fletidos, ou seja, nós só teremos esse contato com Deus, nós só teremos esta união com o divino se nós desejarmos isto. Se nós, dentro da nossa concepção cristã, da nossa concepção de moral, de entendimento de quem somos e do que somos feitos e para o que fomos feitos, nós quisermos o contato com o alto. Então, nessas transformações, nessas crises, nós somos chamados a remodelarmos esta ligação, este pensamento religioso, para que nós possamos nos manter íntegros, para que nós possamos nos manter inteiros e consigamos passar por esses momentos de uma forma mais saudável e mais pacífica, mais harmoniosa dentro de nós. Então, o projeto pedagógico de Emmanuel nos fala sobre uma educação cristã. Essa é a justificativa do processo. E, na sua justificativa, Emmanuel nos fala que essa educação cristã, ela vem promover a liberdade de cada um de nós para vivermos um cristianismo genuíno. Entendemos, meus irmãos, que a mensagem dele é de 1938. E hoje, em 2020, ela é completamente atual, não é? E também entendemos que este é um projeto bem grandioso, não é? É um projeto multifacetado e extremamente intenso e profundo. E muitas vezes nós vamos falar assim, eu não consigo, né? Eu não consigo realizar isso. Mas Emmanuel nos afirma categoricamente que sim, nós somos capazes de realizá-lo, não é? E nós vamos, então, entender nessa justificativa que para consertarmos o mundo, precisamos consertar a nós mesmos. Então, precisamos consertar o homem na sua individualidade. Então, comecemos as mudanças em nós para que nós possamos ver no mundo as mudanças que desejamos. E no projeto de Emmanuel, na sua justificativa, ele também vai nos dizer que esta mudança do homem velho para o homem novo, dessa consciência crística, não é? Que é esperado de nós vamos focar nas nossas crianças, não é? E nós vamos ver que, infelizmente, ao longo da nossa trajetória de famílias, de pais e de mestres e de sociedade como um todo, generalizando, nós nos perdemos em não ditar limites que são limites da moralidade, da ética. Nós deixamos que as nossas crianças fossem se tornando crianças materialistas, competitivas, com preconceitos que elas não vieram para cá com esse preconceito, né? Outro dia eu fiz um estudo para uma outra casa em que eu conto uma história de uma experiência que foi realizada com uma criança especial, era uma criança com síndrome de Down, que foi colocado num espaço, numa mesa com brinquedos e com uma cortina que fechava aquele espaço. E ao lado tinha um espaço exatamente igual, com brinquedos, os mesmos brinquedos, uma mesa vazia e a cortina fechada. E várias crianças de faixas etárias diferentes foram sendo trazidas para aquele ambiente e sentavam-se, uma de cada vez, sentavam-se em frente àqueles dois espaços, divididos por uma parede de compensado, e as cortinas eram abertas. E aquela criança, ela tinha o seu minuto de avaliar os dois espaços e escolher para onde ela queria ir, né? E aí, o que se verificou?
que as crianças de menor idade, de 3, de 5, de 7 anos, quando elas viam os dois espaços e elas viam aquele menininho sentado sozinho naquela mesa de brinquedos, independente de não conhecerem, independente dele ser uma criança com síndrome de Down, elas se levantavam imediatamente e se dirigiam para ele. E ali sentavam, brincavam, trocavam ideias e acabavam interagindo. E do outro lado, a gente também viu que as crianças maiores, 9 anos, 10 anos, 11 anos, quando elas viam os dois espaços e elas percebiam que tinham aquele menino ali, elas se dirigiam, na sua maioria, para o espaço que tinha os mesmos brinquedos, porém sem ninguém ali sentado para interagir. Ou seja, nós colocamos na nossa educação infantil, na nossa família, nas nossas crianças, aquele preconceito de que eu não conheço, ele é especial, eu não sei quem é, eu é que não vou sentar ali. Isso vem de nós, famílias e adultos. Então, Emmanuel nos chama a atenção em 1938 sobre esses aspectos. E ele nos chama a atenção e nos alerta para entendermos que o indivíduo evangelizado, então, o indivíduo que se conserta e que é estruturado, que é criado dentro do Evangelho de Jesus, é o indivíduo que faz uma diferença na sua família, é o indivíduo que regenera a sua família. Então, indivíduo evangelizado, família regenerada. Família regenerada, sociedade purificada, porque qual é o microcosmo da humanidade? A família, o lar. Então, se eu tenho um microcosmo que foi saneado, que tem os princípios cristãos do amor, da fraternidade, da justiça, do perdão, né, da caridade, nós temos também uma família regenerada, e essa família regenerada trará uma sociedade purificada progressivamente. E a sociedade purificada, ela nos traz o mundo reabilitado. Ou seja, é um projeto que tem uma grande ambição. Mas Emmanuel pode ser ambicioso no seu projeto, até porque, dentro da sua evolução, ele entende que nós chegaremos neste momento. E que é isto que nós precisamos ser chamados a colaborarmos, a cooperarmos nesse projeto pedagógico para atingirmos o mundo reabilitado que tanto desejamos. Então, o nosso próximo passo do planejamento é falarmos sobre os nossos objetivos, as metas a serem atingidas a longo prazo. E nós vamos ver que Emmanuel nos fala que a formação da mentalidade cristã e da mentalidade purificada, livre de preceitos, ou seja, livre de amarras, livre de dogmas, livre de razões, de leis irrefutáveis, imutáveis, e também livre de preconceitos raciais, preconceitos de gênero, preconceitos de doutrinas assumidas por cada irmão, de religiões, de filosofias. Então, a formação dessa mentalidade cristã que purifica e que nos liberta desses preceitos e desses preconceitos é que vai fazer com que nós evoluamos para um mundo regenerado. Então, toda essa formação da mentalidade purificada passa pela base do Evangelho de Jesus. Então, ela se baseia, ela se processa em cima dos passos que Jesus trouxe para nós quando esteve entre nós aqui no planeta Terra. Bom, essa mentalidade cristã, então, tem como objetivo, como meta, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução de espíritos imortais. Mas nós sabemos que, para que nós possamos evoluir espiritualmente e trazermos essa mentalidade cristã
embasada, fortalecida dentro de nós e em nós, não é um fenômeno imediato. Não seria possível que fosse imediato, porque requer muita disciplina, muita determinação, muita dedicação, muita vontade para que isso se opere em nós. Então, Deus, na sua magnanimidade, no seu amor incondicional, nos deu a eternidade. Então, nos fez espíritos imortais e nos deu a reencarnação, que é a prova maior e irrefutável do seu amor. É a maior prova de bondade que Deus poderia nos dar. E falar, olha, vocês têm o tempo que vocês precisarem, mas vocês precisam começar. Eu uso uma imagem, não é? Para explicar isso, que é uma imagem simples, mas que nós temos aquela porta rotatória, né, do banco ou da entrada de alguns hotéis. E aí eu falo que nós podemos, como crianças, entrarmos naquela porta rotatória e ficarmos girando, se o guarda não nos pegar, né? Ficarmos girando naquela porta sem entrarmos para o banco ou para o saguão do hotel. Nós podemos, mas na verdade nós estamos indo de lugar nenhum para nenhum lugar. É uma escolha. Mas, se nós temos objetivos a serem atingidos, por que perdermos tempo? Então, que nós possamos usar a nossa reencarnação e cada oportunidade de vida que recebemos, saindo da porta giratória em direção aos nossos objetivos, às nossas metas, não é? Na questão 728 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos diz: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, é a lei da destruição e a lei da construção divina, das leis naturais divinas, não é? Mas eu vou trazer aqui uma tela de Picasso, né, em que nós vemos a mulher com flor que foi pintada em 1932. E quando nós vemos esta figura de Picasso, nós podemos fazer com este quadro uma desconstrução. Nós vamos ver que todos os elementos que formavam a imagem da mulher com flor estão contidos na segunda tela, só que de uma forma diferente, em que nós separamos estes elementos e que nós podemos, através de uma análise diferente de cada elemento em separado, nós podemos reorganizar estes elementos, formando uma figura mais bela, uma figura diferente, que possa nos trazer talvez mais harmonia, talvez mais prazer, mas que tem como base a figura inicial da mulher com flor. Então, baseados nisso, nós vamos nos lembrar deste trabalho que fala: não destrua, desconstrua. Por quê? Porque a desconstrução na vida é um processo de desfazer o que foi feito, usando como base a consciência. Então, é o que nós vimos no quadro anterior. Nós desconstruímos a figura, analisamos racionalmente, conscientemente aquela imagem e, a partir daí, nós vamos reconstruir alguma coisa. Então, nós não fomos criados para a destruição, mas sim para a construção, a desconstrução e a reconstrução. E esta reconstrução passa pela utilização dos elementos que nós temos e trazemos de situações pretéritas, já vivenciadas, já armazenadas, já arquivadas, e a partir dali nós vamos então construir novos ensinamentos, novas atitudes, novas posturas. E a destruição
ela não nos permite isso, porque, na verdade, a destruição é algo externo que vem sobre nós e nós não podemos controlar este fenômeno. Então, desconstruir não é destruir, não é derrubar de qualquer forma o que eu construí. É simplesmente fazer o caminho inverso do que eu construí. Então, eu construí aquela imagem da mulher com flor, e quando eu desconstruo, eu pego cada pedacinho dela, desconstruo através do caminho inverso para que eu possa construir um homem novo. Então, esse é um trabalho de Pablo Bregantini, e ele nos fala que a desconstrução é, na realidade, criar o filtro da nossa consciência nas decisões da vida, usando como base o homem velho. Então, através da desconstrução, nós podemos abandonar o que não é positivo mais na nossa vida e passamos a, com este aprendizado, construir novas atitudes, novos saberes e novas formas de ser, não é? E isso é um processo. Então, este processo é um processo de recriação do homem. E nós nos recriamos diariamente. Nós nos transformamos diariamente. E essa nossa transformação constante, através da nossa desconstrução e da nossa reconstrução, é o caminho que nós fazemos para atingirmos o amor, a felicidade e a plenitude da paz, que são os objetivos divinos para cada um dos espíritos imortais criados pelo nosso Pai. Este processo, ele não é rápido, ele não é imediato. E aí nós vamos ver que ele é um processo lento, ele é um processo progressivo e é um processo individual, em que, ao longo da nossa caminhada e da nossa trajetória, nós vamos lentamente nos afastando dos vícios do passado. Nós vamos diminuindo os defeitos que ainda possuímos e dilatando as nossas virtudes. Então, na verdade, é como uma criança pequena que vai tentar fazer um salto, né? Ou nós mesmos, quando nós vamos pular a amarelinha em direção ao céu, né? E aí a gente vai vendo que aquelas casas que a gente pula, gente, amarelinha é muito antigo, né? Então, assim, eu nem com os meus netos eu costumo pular corda, eu costumo brincar de amarelinha, de bolinha de gude e tal, mas muitas crianças hoje nem sabem do que se trata, né? Mas, como na amarelinha, a gente vai aumentando o nível de dificuldade progressivamente. A gente começa com 2 pés, depois a gente vai para 1, a gente vai pulando, depois salta uma casa, intercala com outra casa. Então, isto é o nosso progresso individual. Ele é lento, ele é progressivo, e conforme nós vamos adquirindo as nossas virtudes e tornando essas virtudes mais firmes, mais constantes, nós vamos nos afastando dos nossos vícios e dos nossos defeitos. Eu gosto muito quando Joana de Ângeles nos fala que nós devemos colocar o foco da nossa luz não nos nossos vícios ou nos nossos defeitos. A gente tem uma mania de se sabotar, né? E quando a gente se sabota, a gente fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou chata assim mesmo, eu sou cheia de mania assim mesmo, eu sou... E aí, na verdade, a gente está jogando a nossa luz sobre os nossos vícios e sobre os nossos defeitos, e eles só vão aumentando, eles só vão se fortalecendo, porque a luz está sobre eles. Então, na verdade, nós precisamos fazer o contrário. Quanto mais foco nós jogarmos nas nossas virtudes, isso não é sermos cegos para os nossos defeitos ou para os nossos vícios, não. É valorizar o que temos de bom. E quanto mais nós procurarmos estarmos conectados ao nosso lado do bem e ao nosso lado bom, nós vamos enfraquecendo os nossos vícios e os nossos defeitos progressivamente. Então, isso nos traz a renovação dos nossos costumes e a educação dos nossos sentimentos. Esse é o grande objetivo, é a grande meta
que o projeto pedagógico de Emmanuel nos lembra, porque isso já foi trazido por Jesus, isso foi trazido por Kardec, quando compilou o Espiritismo para nós. E depois Emmanuel vem nos refrescar sobre todos esses objetivos, sobre todas essas metas, e nos mostrar os passos a serem seguidos para que a gente possa atingir o nosso resultado. Então, para que nós possamos evoluir e melhorar, nós precisamos percorrer a dupla via do nosso progresso espiritual. E essa dupla via, ela passa pelo desenvolvimento intelectual. Então, eu preciso conhecer e ter a sabedoria sobre aquilo que eu conheço, e também pelo meu progresso moral, onde eu vou dilatar e desenvolver o meu amor e as minhas virtudes. E, na verdade, este é um caminho em que a inteligência dá as mãos para o sentimento. E juntos, razão e sentimento vão trazer o procedimento, a atitude adequada para o espírito imortal que evolui para a luz de Jesus. Então, é uma questão de libertação das nossas consciências. E essa libertação das nossas consciências vai transformando progressivamente o nosso apego materialista aos bens, ao corpo físico, a tudo aquilo que os prazeres que nos rodeiam na vida material, na vida de espíritos encarnados, nos chamam a atenção e gritam pelo nosso foco quase que o tempo todo. Não significa que estes pequenos prazeres ou grandes prazeres, não significa que o salário do nosso trabalho digno não seja necessário e não seja importante. De forma nenhuma, meus irmãos, não é isso. Mas qual é o valor que eu aplico ao meu mundo material? Não é? Quando eu ouço de alguém assim, eu nem posso falar o nome de morte. Eu não posso imaginar que um dia eu vou morrer. Porque, gente, eu não consigo, até de falar, de pensar, eu passo mal, tenho taquicardia. Que espíritos imortais somos nós? E a gente escuta isso de muitos espíritas, não é? Ok, eu acho que a gente pode até ter uma questão assim, acho que eu vou dar uma tremida. Mas eu não posso imaginar, eu não posso nem falar o nome de morte, que eu não consigo ficar equilibrada. Então, é o apego excessivo à matéria e a tudo que nela está contido. Então, Emmanuel, assim como Jesus, assim como a doutrina espírita, assim como Moisés trouxe também, e todos os outros profetas, e em todos os evangelhos, não é? Nós somos chamados a diminuirmos o nosso apego ao que é material e dilatarmos as nossas virtudes e os nossos sentimentos. Então, aumentarmos em nós a misericórdia, a compaixão com a humanidade, que nada mais é do que nós mesmos divididos em cada ser que nos rodeia, perto ou distante dos nossos olhos. Continuando o planejamento, nós vamos então passar para as atitudes. Que tipo de instrumentos, que tipo de ações nós devemos realizar para atingir esta modificação, esta melhoria da nossa espiritualidade, não é? Do cristão em nós, do que é espiritual em nós. Então, que tipo de procedimentos nós somos convidados a realizar? E aí nós vamos ver que somos convidados por Jesus. E Jesus nos estende a mão todos os dias, como na parábola do festim das bodas, nos enviando a cada dia e a cada momento
novos convites, novas mensagens. Para cada um, a mensagem chega diferente, chega numa mensagem de um convite para um trabalho, na mensagem do convite para você poder contribuir com alguma obra, de você poder ouvir alguém com paciência, de você poder realizar um trabalho social, por caridade, chega através de uma dor, chega através de uma perda, chega através de uma doença, chega através de uma pandemia, que foi um convite universal, enfim. Ele nos convida a sermos operários da era do amor, que é a era que nós vivemos no momento. E aí nós vamos nos lembrar das etapas do nosso planeta, né? Em que nós já fomos planeta primitivo, estamos deixando de ser de prova e expiação e começando a nossa fase de regeneração. Qual a diferença, então? Eu vou me deter nessa transição de prova e expiação para a regeneração. Na verdade, o objetivo do planeta de regeneração é, como o planejamento pedagógico de Emmanuel, viver a moral e o intelecto e aprofundar a espiritualidade. Então, este objetivo de conseguirmos nos manter neste planeta amado que nos acolheu aqui no seu orbe, o objetivo é que nós possamos, então, viver a moral cristã e viver o nosso intelecto. Como? Aprofundando a nossa espiritualidade. Na fase anterior do planeta, só era o objetivo que nós pudéssemos desenvolver a moral e a inteligência e resgatar os nossos deslizes do pretérito, do mundo primitivo, que era o que a gente não tinha condição de fazer diferente. Mas hoje não é mais o desenvolvimento, e sim a vivência daquilo que já começamos a desenvolver no nosso pretérito. A motivação disso é a ampliação da nossa mediunidade, ou seja, a ampliação da nossa capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Quem é o educador do planeta de regeneração? O Espiritismo. O Espiritismo em que situação? O Espiritismo na situação de nos mostrar que a vida após a morte continua. Que, na verdade, Moisés e Jesus foram os educadores que vieram trazer a nossa boa nova, inicialmente, que vieram nos mostrar o caminho a seguir, e que o Espiritismo nos mostra que a vida após a morte é uma realidade. E que os nossos compromissos com a lei de Jesus de amor, de justiça e caridade são os instrumentos que vão fixar a nossa estadia nesse planeta através do quê? Da nossa caridade. Então, no planeta de regeneração, nós não precisaremos mais da dor e do sofrimento como elemento de fixação do nosso aprendizado. Na verdade, o elemento de fixação o instrumento, a ferramenta de fixação do nosso aprendizado no planeta de regeneração é a caridade. A caridade feita, realizada através do nosso trabalho, que é o material que nós temos na nossa mão. Esse trabalho, que é só o nosso trabalho profissional, também, mas não só. Porque hoje somos convidados a trabalhar na seara de Jesus, na seara do Mestre, mas intensamente. É este o projeto de Emmanuel. Então, nós precisamos demonstrar resultados, que será a nossa avaliação, e não mais só demonstrar consciência. Como seres primitivos, precisamos demonstrar procura pela divindade, por algo acima de nós. Na prova e expiação, nós precisávamos mostrar na nossa provinha a nossa consciência. Ela está aqui, ela existe. E, a partir de agora, nós precisamos demonstrar com ações, com atitudes, com resultados, não é? E quais são esses passos que Emmanuel nos traz? Quais são esses procedimentos que Emmanuel nos traz? O primeiro procedimento é intensificar
o trabalho de vulgarização do Evangelho através da palavra falada ou escrita do ensinamento de Jesus, do ensinamento crístico. E aí, ele nos convida como primeira ação, procedimento, atitude, instrumento, né? Nós precisamos aumentar o trabalho de vulgarização do Evangelho. Mas, Nadezhda, Emmanuel escreveu vulgarização do Evangelho, mas coisa vulgar não é uma coisa negativa, é uma coisa pouco evoluída? Não. O trabalho de vulgarização é o trabalho de simplificação do Evangelho. É o trabalho de levar o Evangelho de uma forma simples a todas as pessoas. É de falarmos do Evangelho de uma forma inteligível e simples para que todos os seres humanos possam entendê-lo e aplicá-lo na sua vida, através do que falamos e através do que escrevemos. Gente, olha que maravilhoso quando nós fazemos esse estudo e eu tenho consciência de que a pandemia trouxe para a minha vida vários dessas etapas, dessas ações, desses procedimentos do projeto pedagógico de Emmanuel, para mim e para todos que estão aqui. Não é? Então, além de tornar, dilatar, de levar a palavra do Evangelho de uma forma simples, através da nossa palavra falada ou escrita para todos, que nós possamos fazer isto do simples para o complexo, no esforço de regenerar cada indivíduo dentro do Evangelho. O que é isso? É lembrar daquela escadinha dos vícios, defeitos e virtudes. É partir daquilo que é possível no dia de hoje para objetivos maiores no futuro. Não é? Eu não tenho como enxergar uma pedra enorme na minha frente que eu preciso remover se eu não estou preparada para isso. Eu vou perder as forças, eu vou desfalecer, eu vou desistir no meio do caminho, porque aquilo é um esforço que eu não tenho condição de realizar ainda. Mas se eu parto do simples para o complexo, no esforço contínuo de me regenerar e a partir daí regenerar cada indivíduo que eu puder ajudar neste processo, porque eu não vou transformar ninguém e ninguém vai transformar ninguém. Nós todos temos essa consciência, mas através do nosso exemplo, da nossa atitude, da nossa palavra, nós vamos mostrar para aqueles que estão próximos a nós que nós estamos conseguindo pequenas transformações. Por exemplo, gente, eu sou meio preguiçosa, então eu vou me dar um desafio de ser menos preguiçosa, ficar menos tempo sentada, menos tempo na cama, menos tempo no filme. Eu vou me fazer esse desafio. Eu sou meio gulosa. Eu vou fazer um desafio, então, de comer menos, de comer aquilo que é necessário. Ok, de vez em quando uma bobaginha, mas eu vou começar a diminuir. Eu tenho uma amiga muito engraçada, que ela falava assim para mim, a melhor coisa que eu faço, porque ela é gulosa, ela fala assim, quando eu tô demais, o que eu faço? Em vez de eu pegar o prato de refeição normal, eu faço aquela comida que eu amo, aí eu ponho para todo mundo o prato normal à mesa, mas o meu eu ponho um pratinho de sobremesa. Porque aí eu sei que cabe menos e eu vou comer menos. Então, é partir do simples para o complexo, porque através da gente conseguir domar os nossos maus hábitos, os vícios da nossa alma, os defeitos que ainda possuímos pouco a pouco, nós vamos nos encorajando e nos fortalecendo para conseguirmos domar o mais complexo, a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Então, através do pequeno, nós vamos chegar no grande, não é? E isso dentro de um esforço que nos tem sido trazido pelo Evangelho de Jesus. Qual é o outro procedimento?
o outro procedimento é a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação de seus chefes. Então, o que é isso? Estimularmos a criação, o surgimento de vários núcleos de estudo, centros espíritas, igrejas, templos. Travou para mim aqui no meu celular, não está aparecendo travado. Não sei se o Carlos está com algum problema, eu acho que no meu aqui não. De qualquer maneira, eu vou continuar. E aí vai ficar gravado, tá bom, gente? E depois a gente continua aí a assistir, tá bom? Obrigada, viu? Por me avisar que tá normal. Então, urge a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar. Vamos ver isso? Então, mais um procedimento. Então, olha, divulgar a mensagem do Cristo e a mensagem espírita de uma forma simples e largamente, para que todos possam entendê-la e para que todos possam aplicá-la em suas vidas, através da nossa palavra, escrita, falada, através das nossas atitudes, então, através da nossa reeducação, da nossa transformação moral, pessoal, baseada no Evangelho de Jesus. A partir daí, não precisa ser uma fase após a outra, pode ser tudo indo ao mesmo tempo. Então, criar núcleos de estudo, núcleos de conversa, núcleos de entendimento, para que nós possamos discutir a mensagem cristã, a mensagem espírita, e a partir destes núcleos, não é, que nós possamos, como chefes de família, levarmos esse entendimento para os nossos lares. E dentro do evangelho do culto do evangelho no lar, dentro das conversas sadias, dos exemplos sadios, do entendimento da mensagem crística e espírita, aplicar aquilo na nossa família, não é? Aí vamos para o outro procedimento que Emmanuel nos traz. Isso tudo está dentro desse capítulo, do estudo dele. E o quarto procedimento é que, como continuadores do Cristo, nós teremos que marchar contra o quê, gente? Contra um passado que nos foi normal, lá no pretérito. Contra a intelectualidade acadêmica fechada no círculo de opinião dos catedráticos, onde só quem detinha o conhecimento da palavra do Cristo, da mensagem divina, eram os sacerdotes, eram os saduceus, eram os fariseus do passado, os padres, os pastores e todos aqueles que estudavam profundamente a mensagem cristã, mas que, na verdade, não transmitiam de uma forma simples para que cada um fosse multiplicador da palavra cristã. E é isso que nós somos. Como teve aquele diapositivo em que Jesus nos fala, nós somos obreiros da era do Cristo. Nós somos multiplicadores da sua mensagem de amor. Então, mais um passo, uma atitude que Emmanuel nos convida, que nós possamos ser continuadores do Cristo, libertando toda a mensagem do Cristo através dos nossos atos, das nossas ideias simples, da nossa forma de transmitir e de vivenciar, não só ensinar com as palavras, mas de realizar no nosso dia a dia. E aí nós vamos nos libertar dos dogmas absurdos, das proibições, das regras, do pecado, da culpa e de tudo aquilo que nos aprisiona, não é? E, por último, o quinto procedimento, a quinta ação, a quinta atitude
que Emmanuel nos traz a partir do momento que formamos essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, então é o esclarecimento, é o entendimento, é a vivência no coração, não só na mente, é unir inteligência, intelecto com sentimento, não é? Esse é o objetivo. Então, a partir do momento que nós criamos essas correntes de pensadores esclarecidos da mensagem cristã e espírita, então, que nós entremos na obra, ou o ataque à obra, não o ataque de guerra, de luta, de agressão. Não, o ataque que ele diz é arregaçar as mangas e partir para o trabalho. E essa obra será realizada onde, gente? Nos jornais educativos, nas estações radiofônicas, no rádio, na televisão, nos centros de estudo, nos clubes de pensamento evangélico, nos grupos de estudo que nós participamos de tantos, graças a Deus, que a pandemia nos trouxe tantos irmãos, tantos grupos de estudo maravilhosos, as assembleias da palavra, então as palestras públicas, o filme que nos ensina e moraliza, a internet, o celular, o computador, as redes sociais, então que nós possamos multiplicar, porque nós somos multiplicadores da palavra cristã, nós somos multiplicadores do Consolador prometido, tudo isso à base do sentimento cristão, que é o que deve estar animando os nossos objetivos e embasando as nossas atitudes, os nossos sentimentos e os nossos saberes, não é? Então, se a obra é do Cristo, nós devemos assumir a condição de dispensadores de bênçãos, né? Essa obra não é minha, que estou fazendo essa palestra, ela não é do Centro Espírita Esperança de Luz, ela não é de cada um que aqui está, o que estudou, não é. Na verdade, ela é uma obra do Cristo. É uma obra maravilhosa, grandiosa, e que todos somos convidados a colaborar. Então, que nós possamos assumir essa condição de dispensadores de bênçãos. É isto, não é? E por último, o resultado, que é assim, a partir do momento que a gente pouco a pouco vai conseguindo realizar esse planejamento de Emmanuel, pouco a pouco, nós vamos então começando a sentir os resultados de cada ação planejada, de cada meta que foi carinhosamente determinada pelo Cristo para ser atingida. E lá na frente nós vamos vendo os efeitos, as consequências disso tudo, não é? Joana de Ângeles, ela nos traz uma mensagem psicografada em 2006 em que ela fala que opera-se na Terra, nesse largo período de transição, uma grande modificação. Os espíritos que habitam a Terra em faixas de inferioridade, eles estão sendo substituídos gradativamente por espíritos mais elevados, dando lugar a uma era de paz e de felicidade. Esses espíritos nobres estão chegando, nós somos testemunhas disso, a fim de promover o bem e a alargarem os horizontes da felicidade, trabalhando incansavelmente na construção da sociedade, uma sociedade crística, uma sociedade purificada, missionários do amor e da caridade, precedente de outras esferas, estarão revestindo-se na indumentária carnal. Portanto, meus irmãos, nenhum receio devemos ter, porque, na verdade, logo, passado o período de aflição, chegará o período de harmonia. E nós estamos conseguindo nos manter firmes neste caminho, juntos de mão dadas, e estendendo a nossa mão e os nossos dedos completamente em direção ao nosso Criador e a Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade, não é? Então, passado esse período, chegará o período de harmonia.
E até lá, que todos os investimentos sejam de bondade, de ternura, sejam de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. A partir disso, nós estaremos, então, vivenciando o resultado dessas ações, desses instrumentos, desses processos que Emmanuel nos chama, nos convoca a fazer, desde 1938, mas que hoje se encontra numa fase de intensificação profunda. Então, essa fraternidade e essa união, elas estarão baseadas na difusão e prática dos ensinos morais do Cristo. E este é o caminho. Então, Pietro Baldi nos fala que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é muito melhor do que competir. Somos convidados, mais uma vez, ao festim das bodas. Somos convidados diariamente a cooperar com o todo. Ah, mas como que eu consigo isso? Eu não sei falar desse jeito, eu estudo tão pouco, eu conheço tão pouco, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa habilidade. Todos nós temos algo de maravilhoso para cooperar. E Jesus sabe isso. E os nossos mentores sabem isso. E os nossos espíritos superiores, que nos conhecem na intimidade, sabem exatamente o que cada um de nós pode fazer para cooperar com o todo. E quando nós fazemos um pouquinho, nossa, como eles exultam de felicidade. Então, que nós ouçamos Bezerra de Menezes numa mensagem psicofônica realizada por Divaldo Pereira Franco, em que Bezerra nos lembra: já adentramos os pórticos da nova era, sendo, portanto, imperioso, ou seja, é imperioso. Nós temos uma obrigação, é necessário, não é mais porque eu quero ou não quero, é porque eu preciso, é imperioso e é urgente, é para agora, não é para amanhã, não é para a próxima encarnação, não, meus irmãos, é necessário e necessário já, que nós analisemos, que nós meditemos e coloquemos em prática os fundamentos indicados por Emmanuel. Cada passo desse projeto pedagógico, voltados à revisão das nossas posturas, das nossas atitudes, das nossas ações, definidos nesse plano pedagógico de Emmanuel, que continua extremamente pertinente nos dias atuais. E aí eu trago aqui uma escadinha, né? Essa escadinha, eu acho que ela é uma figura sensacional que eu achei na internet e que nos exemplifica com certeza, né? Eu acho que todos nós somos um desses bonequinhos aí. Às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo, às vezes estamos no meio. Então, o plano pedagógico, ele pertence a cada um. Por quê? Porque ele é individual, no meu entendimento de que cada ação que Emmanuel nos convida a realizar, ela é possível que eu realize. Eu não tenho que esperar o Centro Esperança de Luz fazer, eu não tenho que esperar o Café com o Evangelho fazer, eu não tenho que esperar o Suave Caminho fazer, o A Caminho da Luz, que é a minha casa, fazer. Não. Esse plano pedagógico, ele tem que ser pensado, refletido e pertencer a mim, como um ser individual, como um espírito imortal que está dentro do processo, que está dentro do todo. Mas ele também pertence a cada grupo, a cada instituição do bem e a cada órgão que nos regulamenta. Então, quem somos nós nessa escada, né? Eu não vou fazer? Não vou, sou rebelde, não quero. Ah, não consigo fazer, eu sou o coitado, eu sou a vítima, não consigo não. Ih, já tentei, não consigo, isso não é para mim, nem tentei, não vou nem tentar. Ou eu sou aquele que já fala, eu quero fazer, como que eu faço? Porque eu quero fazer, como que eu faço?
que leva, então, a nossa humildade de querer aprender, de querer contribuir. Ah, então eu vou tentar fazer se você me ajudar. Se você me mostrar como, eu consigo fazer. Por quê? Porque o meu irmão conseguiu, meu pai conseguiu, meu amigo conseguiu, aquele que está à minha frente conseguiu. Então eu vou fazer. Em algum momento nós vamos falar para nós, sim, eu fiz. Então, nesse plano pedagógico, na avaliação dos nossos resultados, dos efeitos das nossas ações, quais são as perguntas que nós temos que fazer para cada um de nós? A primeira, o que eu já realizei? Então, eu olhando para o passado pode ser até ontem, pode ser até hoje mais cedo. O que eu já realizei? E se eu achar que eu não realizei nada, que eu realizei pouco, ok, não é para eu me sentir culpado e me penitenciar e me punir. Não, é para eu ter consciência, ok, eu realizei pouco. Eu não sabia que eu podia realizar, que eu podia contribuir. Então, vamos para o próximo passo. Se eu realizei antes, ótimo, maravilhoso. Se eu ainda não realizei, ou se já realizei, não importa, uma não exclui a outra, o que eu estou realizando nesse momento? Quais são as ações que eu estou colocando em prática e difundindo e divulgando no meu dia a dia, no meu entorno? De que forma eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso na palestra? Que bom, eu tenho essa oportunidade, mas eu não sou oradora espírita. Ok, eu estou fazendo isso no meu lar, ouvindo a minha criança, orientando uma pessoa que trabalha comigo e que não tem o entendimento, na rua sorrindo para alguém que é invisível, levando um copo d'água para um gari que está um dia de calor, passando na rua e vendo que alguém está com sofrimento, está com dificuldade e perdendo, ou melhor, gastando um minuto do seu dia para perguntar se ela precisa de ajuda. Então, essa é uma forma de fazer com coisas simples. Porque as complexas eu ainda não consigo. Ok, mas se eu fizer o simples, eu estou contribuindo para que o complexo seja realizado. O que falta fazer? E como eu posso fazer o que falta? Eu acho que esses são os passos para que a gente possa avaliar os resultados das ações do projeto pedagógico que Emmanuel nos relembra em 1938. Mas que Antônio Sérgio Perry de Carvalho nos lembra na sua obra, nos refresca nesse momento. E para que nós possamos terminar o nosso estudo, eu trago então de Emmanuel esta mensagem para que a gente guarde na nossa mente, no nosso coração e na nossa atitude. Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. Esta responsabilidade não é sua, não é do outro, não é da casa espírita, não é da igreja, não é do templo, não é do terreiro, não é. Esta mensagem é para cada um de nós. Esse projeto pedagógico, ele pertence a cada um de nós, em que, quando nos colocamos na justificativa de evoluirmos moralmente, evoluirmos no nosso cristianismo, evoluirmos na nossa ética, na nossa moral cristã, evoluirmos no nosso conhecimento, no nosso sentimento e nas nossas ações. Essa é a nossa responsabilidade. Nos transformarmos com base em toda a missão e a palavra cristã e com base em todos os princípios que o Espiritismo cristão nos traz na sua grandiosa, belíssima e profunda obra. Nós vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento e eu vou agradecer a cada um dos que estão aqui presentes. Eu vou agradecer ao meu mentor amigo, eu vou agradecer a Jesus, nosso mestre amado, eu vou agradecer a Chico Xavier, a Francisco Cândido Xavier, este homem missionário que, através
da sua dedicação completa à obra cristã, através do seu imenso amor, da sua abnegação incomensurável e do seu mentor maravilhoso, objeto do nosso tema desta noite, este espírito magnânime que soube transformar-se à luz do cristianismo, que soube evoluir em amor, em bondade, em compreensão, em justiça, em caridade, aproximando-se tanto da luz de Jesus. E como fachos que nos trazem esta luz, nos mostram o caminho a seguir. Jesus, muito obrigada por sua vinda entre nós. E muito obrigada mais ainda, porque você permanece conosco. Obrigada a você, Emmanuel, por tantas obras trazidas amorosamente ao nosso conhecimento, através desse espírito maravilhoso, nosso irmão de pátria do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Francisco Cândido Xavier. Obrigada a cada um que nos acompanha, nos intui e nos encoraja nesse projeto de amor da palavra de Jesus entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a nossa semana seja luz, saúde, fortalecimento a todos. Gratidão.